falar em tanta coisa que Deus está fazendo, hoje eu quero lembrar você a passagem pelo Mar Vermelho, alguns episódios importantes que eu quero que você preste atenção. Nós vamos começar agora em Êxodo capítulo 6, quando o Senhor Deus chama Moisés e ele dá umas explicações a Moisés do que é que vai acontecer. E disse o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Isso aqui era símbolo da obra que Jesus ia fazer. Jesus desceu ao inferno com mão poderosa, venceu o diabo, e então pôde hoje e pode, em qualquer lugar que uma pessoa ouviu o evangelho e falou: eu quero Jesus como Salvador, que deve ser a primeira bênção que a pessoa pede, então Deus com mão poderosa já fez a obra e a pessoa é transportada do reino das trevas para o reino da luz, e o inferno não mais pode tocar nela. Quando nós tomamos a decisão, acabou a operação do diabo em nós. E lá na primeira carta de João 1, capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É importante você ser nascido de Deus e ficar nessa posição, porque se você bancar o bobinho, o demônio vem e engana você, e você acha até que Deus que está lhe dando uma aprovação. Não tem nada a ver a aprovação com o sofrimento que a pessoa passa. E aí você, entendendo, você vai sair dessa situação e vai ser abençoado. Ele continua dizendo, falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Ele é o Senhor, é o que manda, pessoal. Não tem como, em hebraico ele é Jeová. Era um tetagrama, H-J-V-H, Jeová, e saiu essa palavra Jeová. Eu sou o Senhor. Aí ele fala no versículo 3, eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E quando Jesus veio, ele mostrou para nós que o nome é dele. E meu nome, Jesus, ou Senhor Jesus, os demônios têm que nos obedecer, eles caem por terra, as doenças têm que obedecer. Temos que aprender mais um pouquinho desse nome e usá-lo com toda certeza e depois confiar. O versículo 4, eu quero chegar no 5 que tem uma palavra bonita aqui para o que eu vou lhe falar hoje. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também, essa que eu queria, tenho ouvido gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Você ter uma aliança com Deus é muito importante. Ele está dizendo aqui que a aliança dele é que faz ele operar. Quando ele falou com Abraão que abençoaria ele e a descendência, apesar deles, os descendentes, terem abandonado Deus, ele não abandonou. E quando não tinha mais jeito para eles, estavam escravizados por muitos e muitos anos e não sairiam nunca, porque ter mão de obra barata, o faraó jamais daria liberdade a eles. Aí Deus resolveu libertá-los porque viu o gemido deles. É preciso, meu irmão, fazer esse gemido seu chegar diante de Deus. Se você não está entendendo a sua posição no corpo de Cristo, se você não está tendo autoridade para expulsar o mal da sua vida, Ele vendo, em outras palavras, percebendo o seu gemido, vendo que você está preparado para receber a palavra, Ele então vai levantar alguém, que é o Senhor Jesus, né? Alguém para lhe pregar a palavra, mas o alguém mesmo é o Senhor Jesus, e você vai entender que através de Jesus você pode ser liberto. O pessoal lá de Canaã, lá do Egito, os judeus que estavam lá oprimidos, eles não entenderam isso não. Quando Moisés chegou para ele, portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. Essa era a grande e boa notícia. O único Deus que existe, o Senhor, aquele que tem poder para fazer o que quiser, garantiu que ele ia libertá-los. E vos tomarei por meu povo,
E serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou lá darei por herança eu, Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Então, quando a gente está com o espírito ansioso, não dá para ouvir Deus, pessoal. A gente às vezes precisa pregar várias mensagens, a gente vai para um campo novo em que as pessoas não conhecem o Evangelho, até que eles passam a perceber que há diferença. E aí eles vão ouvir a palavra de Deus. O segredo está na palavra pregada. Moisés levou a boa notícia. O que mais eles que precisariam? Vou tirar vocês de ser escravos, vou fazer vocês meu povo, e vou fazer isso por vocês e fazer isso. Mas eles estavam tão ansiosos ali, a ânsia do coração era tão grande, que eles só sabiam reclamar e não prestar atenção. Então Deus teve que prepará-los, e muitas vezes, mesmo andando em direção a Canaã, eles não quiseram obedecer a Deus. Você sabe que eles andaram 40 anos no deserto por não atenderem o que Deus falou. Porque poucos meses depois de sair do Egito, eles passaram em frente às montanhas que os amorreus dominavam. Ali já era Canaã. E Deus disse para Moisés, fala com eles para subir e possuir a terra. Deus já estava preparado. Mas eles tomaram medo, porque os cananeus eram um pessoal assim, muitos brutos, muitos guerreiros, famosos. Og, por exemplo, que era um dos reis que eles venceram dos cananeus, 40 anos depois, esse homem era tão grande que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Negócio bravo. E eles eram muito treinados. E quando eles viram aquilo ali, eles tremeram todos. Não vamos entrar, que não vamos conseguir. Aí sempre tem aqueles políticozinhos que chegaram e disseram, Moisés, não dá para você falar com Deus, para deixar de mandar os espias, para espiar a terra, para ver se realmente é isso, mas quem prometeu foi Deus. Aí não quiseram subir. Se eles subissem, não ia morrer um israelita, não ia morrer nenhum amorreu, nenhum deles, porque Deus tinha uma maneira de fazer. Teve depois de batalha, 40 anos depois, que Deus mostrou para Moisés que seria feito. Mandou vespa tão grande que parecia pássaros. Aquela quantidade, eles saíram correndo, não aguentaram. Deus tinha meio de fazer, mas eles não aceitaram. Meu irmãozinho, o meio de Deus é o mais fácil. Eu já vi Deus fazer milagre da noite para o dia, na hora da reunião, coisa impossível de acontecer, e já tem mostrado aqui no SOS da Fé. Tantas coisas bonitas, mas às vezes a pessoa prefere o sacrifício de sofrer e tal, até que um dia talvez consiga. Com Jesus ele falou no seu coração, está falando, você está buscando ele, que você sente uma atração, aproveite, compre uma Bíblia, leia o livro, os Salmos, que é muito fácil para quem está começando, leia os 4 evangelhos, aí você vai começar a gostar do Senhor, a fé chegar ao seu coração, e depois você vai tomar posse daquilo que pertence a você. Mas se não fizer isso, não tem jeito. E quando você faz, você vai cantar igual o missionário gosta de cantar. Achei um bom amigo. Que aí chegou o dia que Deus tirou Israel do Egito, com a praga dos primogênitos, e eles chegaram num vale para atravessar o Mar Vermelho, e acharam que não iam atravessar, que Deus tinha errado. Porque Deus levou ele no vale, altas montanhas de lado a lado, lá um espaço, uma praia para 4.000 pessoas, e não tinha onde sair. Montanha do lado, como é que ia fazer? E o faraó, quando soube esse negócio, veio correndo com o exército, mas trouxe todo mundo para fazer a maior matança de todas as épocas. Queria matar os 3 milhões de descendentes de Abraão, dos hebreus, naquele dia. E Deus então preparou tudo. E disse, Moisés, você vai pegar a sua vara e vai ferir o mar. E o Moisés estava um pouco com medo. Deus deu uma bronca nele. Olha aqui no Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés estava orando quando precisava orar mais. Às vezes nós estamos fazendo isso. A gente recebeu a bênção, mas estamos com medo que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que vamos ser envergonhados diante do povo. Não tem negócio de vergonha não, pessoal. A fé, quando vem, ela torna-se Senhor da nossa vida. Aí estava orando muito, Deus falou com ele: e tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Teria que fender o mar diante de todo mundo, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Se ele não fendesse, não ia passar. Olha, às vezes tem que fender, e aqui nós somos usados para fender o mar da palavra de Deus para você, e você então tem que seguir naquela direção que Deus deu para você. Quando estavam quase terminando, chega o faraó. Entra no mesmo caminho, agora eu vou acabar com todo mundo. Deus que estava na frente, era luz para eles, passou para a praia dos israelitas, continuava sendo luz, mas era trevas para o Egito. Aí saltava os pinos da carroça e tal, o faraó nervoso: vambora, vambora, vambora. Quando passou o último, Deus disse a Moisés o seguinte, versículo 26, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, não era mais a vara, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e saíram correndo para ver se conseguiam passar, mas o Senhor acabou com eles, e porque as águas tornando cobrir os carros, os cavaleiros de Faraó e todo o exército de Faraó, que os que o haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Acabou todo mundo naquele dia. Aí Moisés fez um cântico lindo, que não dá tempo aqui para estudar, é o capítulo 15. Mas no versículo 20, aquele gemido que ele ouviu tornou-se agora em festa, em alegria. Veja o versículo 20, o capítulo 15 agora. Então Miriam, a irmã de Moisés, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Irmãozinho, o final com Deus vai ser muito mais lindo do que o início. O início é gostoso, você já pega esperança, eu vou conseguir, mas tem que conseguir mesmo. Não adianta ficar orando ali, chorando: Deus, e agora? Não vai dar certo. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés então falou, o povo marchou, Faraó pereceu, e agora quem faz a festa é Miriam. Pega as mulheres, elas deviam dizer assim: quem é que fez isso? Aí, por que tanta festa? E Miriam respondia: porque o Senhor fez isso, o Senhor fez isso. Deus continua sendo bom para aqueles que creem nele.